Olá, amigos do canal, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua semana. Nós vamos para mais uma meditação nessa mensagem muito forte, pessoal. Uma lição preciosa que nós podemos aprender com o cedro do Líbano, perseverança versus velocidade. Então, vamos pedir a Deus inicialmente, se você chegou a esse vídeo, está sofrendo com pensamentos confusos, com vontade de morrer, nós vamos pedir a Deus, vamos unir a nossa fé em oração, para pedir a Deus que você seja liberto, livre de tudo que vem afligindo você, toda a dor. Se você tem fé, então feche os seus olhos, vamos unir a nossa fé. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua santa presença, meu Pai, por todos aqueles que chegarão a este vídeo e que o Senhor possa revelar a vontade do Senhor a eles. E para que nada atrapalhe deles ouvirem, daqueles que são sinceros, que realmente querem conhecer o Senhor, ter um compromisso com o Senhor, entenderam, estão sendo tocados, que dependem do Senhor, reconhecendo que dependem do Senhor, que tudo aquilo que vinha tentando atrapalhar, sejam pensamentos confusos, espíritos malignos, seja lembranças do passado, alguma dor em algum órgão, algum problema de saúde, em nome do Senhor Jesus, saia dessa pessoa, seja curado. Seja curada, seja liberto, liberta agora, receba vida, paz, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Não tenho ouro e prata, mas o que nós temos, nós te damos. Na verdade, o que Deus tem, Ele te dá. Seja livre, curado, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Meu Pai, nos dê sabedoria e entendimento para que possamos compreender a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Então, pessoal, preste agora atenção. Nós vamos para a meditação aqui antes. Se você ainda não curtiu, curta a página Cura Interior. Você pode visualizar aqui a foto da capa. Você pode acessar as mensagens também que vão ser compartilhadas por lá. E você pode compartilhar com pessoas que estejam sofrendo, passando por problemas de depressão, pânico, que querem receber as mensagens inspiradas pela misericórdia e com a direção de Deus. Tem também o site curadointerior.org, onde eu conto aqui como Deus me libertou, me livrou desse trauma, da depressão, despersonalização, certo? Aqui tem o atalho para o blog, tem também o contato, tem o estudo do Apocalipse, onde você pode baixar o estudo completo para que você compreenda o que está acontecendo no mundo. Para onde o mundo vai? Não é para desespero, não. Para quem estiver bem com Deus, se voltar ao Senhor Jesus, não é desespero. Muito pelo contrário, você vai viver uma experiência excelente. Você vai, com a direção de Deus, compreender, claro, e receber a direção do Espírito Santo de para onde este mundo vai. E a palavra de Deus está se cumprindo à risca, pessoal. Bem, vamos lá então. Eu vou deixar o link para vocês baixarem na descrição do vídeo, tá bom? Depois eu vou pôr o link dessa mensagem também, que está no blog, acuradointerior.blogspot.com. Você pode acessar aqui pelo site, clicando aqui em blog também, tá? Vou deixar o link aqui para vocês poderem ler. A preciosa lição do cedro do Líbano. Uma árvore talvez pouco conhecida, mas que tem uma lição que vocês vão ver que é muito forte. Nossa caminhada na fé com o Senhor Jesus não é de velocidade, mas sim de perseverança. Vamos então à leitura. Vou aumentar aqui um pouquinho a fonte. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Isso está escrito, essa palavra sagrada está escrito em Salmos 92, 12 ao 15. Você vê que o justo ele vai florescer como a palmeira e crescer como o cedro do Líbano. Justo, nós não somos justos na literalidade da palavra, nós somos pecadores. Mas quando nós temos uma relação com o Senhor Jesus, nós cremos que o sangue dele nos lavou, então ele nos guia à justiça. Ele é a nossa referência, nós entendemos que estamos diante da face de Deus. E assim como uma pessoa não adultera na frente dos colegas de trabalho em praça pública, então ela vai procurar viver para Deus, porque ela sabe que está diante da face de Deus o tempo todo. É ou não é verdade? E o Líbano, ele tem um modo, pessoal, peculiar, bem diferente de crescer. Ele prioritariamente cresce por dentro, cresce nas raízes. E você vê que aqueles que estão plantados na casa do Senhor,
eles vão florescer nos átrios. Eles ainda na velhice vão ser vigorosos, viçosos, e para anunciar que o Senhor é reto. Então, quando você anda com Deus, você cresce como o Líbano. Quando você permanece com Deus, ainda que você tenha 80 anos, você vai ter as marcas da idade e tal, mas você vai ter vigor, você vai ter força. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas se você priorizar a Deus e colocar a sua vida como uma oferta para o Senhor Jesus, para anunciar que Ele é reto, que não há injustiça, que Ele é verdadeiro, que Ele é a rocha, então você vai ter vigor, você vai ter força e disposição, porque é Ele que vai habitar dentro de você. Muitas pessoas estão aí, jovens, passando problemas que de repente nem são tão graves assim, e a pessoa está completamente abatida. Então, você tem Deus que é muito grande, pessoal. Passei pelo vale da sombra da morte, com a depressão, pânico, despersonalização, e estou aqui para contar para você, por exemplo, que tem jeito, e que isso me aproximou ainda mais de Deus. Compreenda, o segredo é você ter um relacionamento, intimidade com o Senhor Jesus, não é religião, intimidade. Aí você vai crescer como o cedro do Líbano e vai passar por tudo, porque Deus é que vai habitar dentro de você. Mas a sua vida tem que ser para a glória de Deus, para anunciar que o Senhor é reto, como fala aqui no versículo 15, né? Se a sua vida não for de Deus e para Deus, então realmente vem o cansaço, vem o vazio, porque sem Deus, sem o Senhor Jesus, nós não podemos fazer nada, como Ele nos falou no livro de João. Então vamos iniciar aqui para você compreender o que tem de tão especial no crescimento dessa árvore. Vamos lá. O cedro do Líbano nos traz uma reflexão profunda e valiosíssima para que possamos crescer em nosso relacionamento com o Senhor Jesus de uma forma constante e não acelerada, para que venhamos nos manter na fé e em crescimento espiritual, conhecendo e andando com o Senhor sempre. Vamos ver algumas características desta árvore que se encaixam perfeitamente com nossa caminhada quando conhecemos a palavra de Deus. A primeira, o cedro é pouco tolerante à sombra. Ele prefere a luz intensa do sol a estar escondido no frescor de uma sombra. Assim são as pessoas que realmente conheceram o Senhor Jesus e que desejam prosseguir conhecendo o Senhor. Elas sabem que no momento atual, nesta terra, nesta vida, passaremos por tribulações, tentações, provações e pressões. Ou seja, estaremos expostos ao calor. Não queremos procurar problemas ou gostar deles, mas eles são muitas das vezes inevitáveis. Como, por exemplo, esses pensamentos que ficam tentando bombardear a sua mente, a nossa mente. Porém, a pessoa que teve uma real experiência com Deus, apesar de sentir o calor das pressões, dificuldades, perdas e tribulações, ela não se entrega a isso. Pois como ela conhece o Senhor, ela sabe que chegará o dia em que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Está em Apocalipse, 21:4. Que não importa o que aconteça aqui agora nesta vida terrena, o Senhor Jesus tem tudo sob controle. Por mais que passemos por situações de difícil compreensão hoje, no momento atual, Deus estará usando toda e qualquer situação para o nosso próprio bem. E tudo irá cooperar para o bem daqueles que realmente amam a Deus. É o que está escrito em Romanos 8:28, Nada do que ocorra do lado de fora irá quebrar a comunhão do Filho de Deus com seu Pai eterno em seu interior. Ao contrário, tudo o que ocorrer será para a comunhão entre filho e para que a comunhão entre filho e pai cresça. Pois esse é o desejo do Senhor. Ele conhece o futuro. E tudo o que Ele permite tem um propósito maior e melhor para todos os que confiam nele. Então, essa característica primeira é que o cedro ele é pouco tolerante à sombra. Quer dizer, é uma árvore que não busca facilidade. Ele sabe que vai enfrentar, é como aquela pessoa cristã que sabe que vai enfrentar problemas, madura, consciente, sabe que vai enfrentar lutas, sabe que vai enfrentar dificuldades na sua caminhada na fé. Amém? Então, vamos lá. Então, ele não se esconde das lutas, mas ele encara a luz do sol. Quer dizer, a pessoa sabe que vai passar essa luta, ela confia em Deus. Segunda característica, em seus primeiros anos de vida, suas raízes chegam a 1,5 metro de profundidade, enquanto que na superfície terrestre ela tem apenas cerca de 5 centímetros. Então, externamente, quem olha do lado de fora parece que é uma árvorezinha qualquer que não vai dar em nada. 5 centímetros, pessoal, em alguns anos, olha só, parece que é uma árvore que não vai ter serventia nenhuma. É ou não é?
mas por dentro ela já tem 1,5 metro de raiz. E você vai ver como que essas raízes crescem. Você vê que o crescimento interno, o relacionamento, a comunhão, aquilo que como você se comporta diante de Deus quando você não está diante das pessoas, o seu relacionamento íntimo com Deus, a raiz no Senhor Jesus, porque Ele é a videira e nós os ramos. Sem Ele não podemos fazer nada. Se você estiver enraizado nele, não é ser fanático não, pessoal, mas é estar conectado com Deus, saber que está diante dele todos os dias, toda hora, viver para Ele. Você tendo raiz, um relacionamento profundo com Ele, meu caro, do lado de fora você pode parecer fraco, mas Deus que vai habitar dentro de você é invencível. O que importa é ter raiz. Então vamos a essa característica. Note que o cedro cresce primeiramente do lado de dentro. As raízes desta árvore nos primeiros anos de vida chegam a incríveis 1,5 metro de profundidade. Isso mesmo. Ela busca água diretamente nos lençóis freáticos, ou seja, ela não depende de chuva e de nenhum evento externo para crescer, porque primeiramente ela está preocupada em crescer do lado de dentro e não do lado de fora. Assim são as pessoas que são inteligentes. Quem é inteligente investe tudo que puder em seu relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Sua prioridade é conhecer o Senhor mais e mais. Ela vai criando fortes raízes e busca a vida direto na fonte da vida eterna, ou seja, no Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia, vemos muitas pessoas que, quando chegam logo à igreja, se preocupam logo em fazer, ou seja, querem assumir responsabilidades, focando no fazer e não no ser, sem estar com a fé, com raízes fortes do Senhor Jesus. Querem fazer a obra de Deus, sem se preocuparem que a obra de Deus esteja sendo feita dentro dela. É claro que os frutos são importantes. Quem está no Senhor Jesus, por consequência, irá dar frutos. Mas observe, isso é consequência de um relacionamento profundo com Deus, e não o contrário. Quem foca no fazer, esquecendo-se de ser de Deus, está correndo o risco de ser aquele tipo de pessoa que o Senhor Jesus citou na parábola das sementes, que logo recebe a palavra de Deus, se empolga e chega a dizer, por exemplo, tá ligado, vamos arrebentar, vamos lá. Aquela empolgação inicial, né? Coca-Cola. Daqui a pouco, acabou o gás. Mas por não focar em sua intimidade com o Senhor Jesus, que é o principal, tão logo venham as tribulações e perseguições por não ter raízes, ou seja, por não estar profundamente apegado ao Senhor Jesus, ela se afasta de Deus, mesmo fazendo muita coisa na obra de Deus. Por exemplo, pode acontecer uma injustiça dentro da igreja. Pode ser um pastor, pode ser uma autoridade, um bispo, uma pessoa, todos são falhos. Pode cometer uma injustiça com você, de repente, para tentar sujar o seu coração. Se você estiver enraizado com Deus, não é que você vai ser bobo, não, nem tonto, não, mas se você estiver enraizado com Deus, você vai enxergar aquilo de uma forma. Falar, ele errou. A minha comunhão é com Deus, não vou deixar isso me afetar, vou continuar buscando a Deus e acabou. Na fé, na igreja. Mas, se você estiver apenas fazendo, o seu ponto de vista vai ser outro, porque o Espírito Santo, talvez você não vai dar ouvido à voz de Deus. Você tem um relacionamento automático, você está focado no fazer, você vai ficar, quer saber de uma coisa? Eu vou embora e pronto, acabou. É isso que acontece. A pessoa sai fazendo, mas não está sendo feita a obra de Deus dentro dela. Olha o que está escrito, Mateus 13, 20 e 21, sobre essa semente. A semente que caiu no meio de pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e a aceita imediatamente com muita alegria. Mas, como não tem raiz, não dura muito tempo. Está vendo, pessoal? Exatamente o que Deus está nos mostrando. Assim que encontra dificuldades ou que é perseguida por causa da mensagem, o que ela faz? Abandona a sua fé. O que não vai acontecer com a pessoa que cresce como o cedro do Líbano. Observe que Deus nos mostrou em Salmos 92 que ainda que ela seja velha, ela vai ser usada por Deus. Ela vai ter vigor, vai ser viçosa, vigorosa, porque está enraizada na vida eterna. A vida eterna não é o paraíso. O paraíso é o lugar que as pessoas vão viver com o Senhor Jesus eternamente. Mas a vida eterna é o Senhor Jesus. Ele é a vida eterna. Deus, Ele, o próprio Deus, o Senhor Jesus é a vida eterna. Então quem está enraizado nele vai permanecer. Não vai ser empolgado. Entende que vai passar por lutas e que tudo isso vai cooperar para o seu bem. Deus tem espaço para trabalhar na sua mente, que você decidiu se enraizar a Ele. Amém? Então vamos à terceira característica. E por essa árvore ter uma raiz tão forte que vai lá no lençol freático, que não depende da chuva, não depende de ninguém regar, não depende de nada externo, não depende das condições externas, por ela ser enraizada, acho que a raiz dela, se não me engano, ela dá até uma volta. Se ela encontrar uma rocha,
Olha só, como é que vai tirar uma árvore dessa? Vai ter que arrancar em volta todinha, muito difícil. Então, ela vive, olha só, o tempo de vida médio do cedro é de 3 a 6 mil anos. Olha só. Certamente eu creio que pode haver cedro ainda na terra dos tempos bíblicos, do Senhor Jesus, que tem aproximadamente 2.000 e poucos anos, dos tempos talvez aí, quando Israel saiu do Egito, que tem aproximadamente uns 4.000 anos. Pode ter sim. De tão profunda que é a raiz dessa árvore, ela dura esse tempo todo. Olha só, tem árvore, eu acredito que desde a criação, né, do cedro. Note que uma árvore como o cedro tem seu crescimento externo extremamente lento, porque nessa árvore, a prioridade é o seu crescimento interior. Quando suas raízes encontram uma rocha, ela abraça a rocha para que venha sustentar seu tronco. Olha só o que nós falamos. Por isso, o cedro não nasce para viver alguns dias, meses ou anos. São raras as árvores que vivem centenas ou milhares de anos como o cedro, porque são árvores que priorizam o seu interior, as raízes. Assim são aqueles que podem até não ser valorizados ou reconhecidos pelos homens, mas que, por se preocuparem em priorizar sua intimidade com o Altíssimo, sabem que são infinitamente amados, permanecerão assim apegados ao Senhor de uma forma profunda e irão passar uma eternidade, não apenas um momento, com o Senhor Jesus. Então, pessoal, é importantíssima essa mensagem, é muito profunda. Não vá com tudo, sabe, de qualquer maneira. Vá devagar, conheça a Deus, passo a passo, entregue sua vida, sua alma ao Senhor Jesus e vá se apegando a Ele, porque, por exemplo, tem gente que quer uma bênção financeira. Se de repente Deus te der o que você quer, nesse momento, e de repente não é o que você precisa, você não sabe nem lidar com o dinheiro vai fazer mal, você vai comprar algo que vai causar sua morte, vai te prejudicar, vai te afastar de Deus. Então as pessoas, elas pedem, mas elas não se preocupam em ouvir o que Deus pede, o que Deus quer delas. Elas terem estrutura interna para receber aquilo que elas estão pedindo. É isso que falta nas pessoas. Porque Deus não tem dificuldade alguma em abençoar ninguém. Mas o que falta é a pessoa entender que é melhor querer o que Deus quer. Porque Deus já sabe do passado, presente e futuro. Já nos deu o Apocalipse, como o mundo está caminhando aos nossos olhos, igual a palavra de Deus diz. E vai se cumprir. Deus sabe do futuro. Tem o controle de tudo, desceu num corpo humano, se entregou na cruz por nós em humilhação para perdoar os nossos pecados. Será que é melhor o que Deus quer ou o que você quer? Então o segredo é ter raiz na comunhão com Deus, é querer o que Deus quer. Amém? O quarto ponto, o cedro chega a ter entre 40 e 60 metros de altura e cerca de 14 metros de diâmetro no tronco. Aparentemente ele parecia que era muito pequeno no exterior, mas quando ele cresceu no exterior, olha o tamanho, pessoal. Quais árvores que vão ter esse tamanho todo? Olha só. O crescimento exterior do cedro é lento, porque primeiramente ela cresce as raízes, como falamos anteriormente. Porém, quando chega a etapa do crescimento, ela está suficientemente com raízes fortes para sustentar seu crescimento exterior. É o que Deus acabou de falar conosco. Você pede uma bênção, hoje você não tem estrutura, mas se você permitir o Espírito Santo trabalhar em você, você ter raízes com Deus, lá na frente, Deus pode abençoar você porque você está enraizado com Deus, você não vai se perder. Amém? Quando estamos profundamente apegados ao Senhor Jesus, Ele sempre irá nos conduzir a estar mais próximos dEle. E quando o Senhor cumprir seus propósitos em nossas vidas, estaremos preparados para crescer do lado de fora sem perder nossa intimidade com o Senhor Jesus, não nos deixando levar pelas conquistas ou cargos que queremos ocupar, pois estaremos com raízes profundas no Senhor Jesus e não no que estivermos recebendo do lado de fora. O cedro não depende de nada do lado de fora, não depende que o homem o regue, não depende das chuvas e prefere o calor. O caminho mais fácil ao invés das sombras. O caminho mais difícil, ao invés das sombras, a sombra seria o caminho mais fácil. Assim é o verdadeiro cristão. Ele entendeu que o mais importante é a sua comunhão com o Senhor Jesus. Ele sabe que o seu valor não está no lado de fora. Se o homem reconhece, se não reconhece, não interessa. Ele nem no que ainda não possui, tampouco nas conquistas ou cargos e responsabilidades que ele possui. Na quinta característica, o cedro possui um aroma que, além de afastar as pragas, produz perfumes e até medicamentos. Olha só. Após um crescimento lento e aparentemente demorado, uma vez que ele estava crescendo em seu interior, o cedro produz perfume que espanta as pragas
e fornece componentes para que sejam feitos até medicamentos. Assim é o cristão que está arraigado no Senhor Jesus. O aroma do Senhor está em seu comportamento, palavras, modo de agir, compreender as pessoas, humildade para reconhecer seus erros e aprender com eles através do Senhor. Ele leva a vida e um aroma suave onde passa, com suas palavras inspiradas pelo autor da vida eterna. Ela sopra a vida, fé e esperança aos ouvintes que estão ao seu redor. E ainda que não fale nada, o perfume do Senhor é visto e sentido por suas atitudes. E o Senhor a usa para levar a vida onde havia morte. É importante lembrar que o Senhor Jesus quer sim que demos fruto, pois Ele mesmo nos disse: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, 1-3. O que precisamos compreender é que é impossível uma árvore dar frutos se não tiver raízes. Pois se ela não tiver a vida, como poderá dar frutos? Se você está iniciando sua comunhão com Deus, vá com calma, vá priorizando conhecer o Senhor Jesus, estar arraigado, enraizado nele. E assim com o tempo, assim como o cedro do Líbano, você dará muitos frutos, pois a verdadeira fonte da vida estará habitando dentro de você. Se você está um tempo na caminhada na fé, que possamos fazer uma reflexão sobre nosso relacionamento com Deus. Será que temos feito muito para Deus e deixado de ser de Deus? Quem nós éramos há 5, 10 ou 15 anos atrás, quando conhecemos o Senhor Jesus, e quem nós temos sido hoje? Porque se estamos nos mantendo próximos do Senhor Jesus, o normal é que ao longo do tempo sejamos mais parecidos com Ele e que nossa natureza prevaleça cada vez menos, a natureza humana, e não o contrário. Pois assim como o cedro, estamos profundamente arraigados no Senhor. É claro que passamos por momentos difíceis, mas a conclusão deles sempre nos aproxima mais do Senhor. Versículos que você pode meditar neste tema e assim estar cada vez mais arraigado e apegado interiormente e profundamente ao Senhor Jesus. Em Colossenses 2, 6-8. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Pessoal, é muito interessante esse tema, muito interessante. Então, veja que é importante nós estarmos, como fala aqui, arraigados, enraizados no Senhor Jesus. Se você não conhece a Deus ainda, não se entregou, foi tocado, você percebe que estava levando a vida com Deus no automático, você nota que a sua vida com Deus, você não tem criado raízes no Senhor Jesus, de repente, você está empolgado, mas você estava negligenciando o principal, que é o seu relacionamento com Deus. Então, se você deseja receber o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, criar raízes na presença de Deus, na vida eterna, ter paz, ter a vida, então, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa receba agora a força do Senhor, meu Pai. Que ela receba o toque do Senhor para se entregar, para assumir o Senhor como único Senhor e Salvador. E você pode aí falar com Deus, confesse seus pecados, peça perdão, porque Ele já te perdoou na cruz. Basta que você creia, confesse e se arrependa, abandone essa prática e mude. O que importa é de hoje em diante, ainda que você colha consequências. Entregue sua vida, sua alma, sua semana. Entregue o trono do seu coração. Peça para que o Senhor Jesus habite nele. Diga que as suas escolhas e decisões vão ser tomadas de acordo com a vontade dele. Que você quer passar a enxergar as coisas pelo ponto de vista dele, não do seu, porque você confia nele. Você sabe que o que ele tem para você é melhor e você deseja ser como o cedro do Líbano, que cresce por dentro, que diminui para que o Senhor Jesus cresça em você, que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida agora. Receba a vida eterna, receba saúde, força, vigor espiritual e físico, e que a sua alma seja cheia do Espírito Santo. Pode louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, seja glorificado e adorado, meu Pai. Que o fogo do Senhor se acenda, do temor, da reverência,
o fogo, meu Pai, a chama do início da fé, que o Senhor possa purificar cada um de nós, que seja derramado, meu Pai, mais do Senhor e menos de nós. Ajuda-nos a enxergar tudo com os Teus olhos, tudo ouvir com os Teus ouvidos, meu Pai, pensar com a Tua mente. Antes da nossa vontade, seja feita a Tua vontade. Ajuda-nos a crescer por dentro. Aliás, que o Senhor cresça e nós venhamos diminuir. Que o Senhor esteja completamente no controle de tudo em nossa existência. Nós nos entregamos a Ti e temos a certeza que o Senhor é o nosso único Senhor e Salvador. E se você crê, entrega a sua vida, a sua semana, sua família nas mãos de Deus, sua alma nas mãos de Deus. Diga amém e graças a Deus. Pessoal, Deus abençoe a sua vida, sua família. Se você puder, se inscreva, dê um like, compartilhe com pessoas com seus contatos familiares, compartilhe a página no Facebook, compartilhe o site, para que mais pessoas também sejam alcançadas pela palavra que Deus tem nos passado, pela misericórdia dele. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Até mais.